Belezinha, vamos lá. Hoje então a gente vai aprender aqui coeficiente angular e linear. Vamos descobrir como a gente faz para encontrar os nossos coeficientes, tá? Para isso eu dividi em dois cenários diferentes. O primeiro cenário é quando a gente tem apenas a nossa equação da reta, né? Esse 1.1. Então, quando a gente não tem aquele desenho no gráfico, a gente vai usar esse esquema, tá? Aqui é muito simples, aqui é bater o olho e responder. Ó. Quando a gente tem a nossa equação da reta, dessa forma ax mais b, a minha letrinha A ela vai representar o meu coeficiente angular. E o meu B vai representar o meu coeficiente linear. É simples assim, tá? Lembrando sempre de que o sinal, né, ele precisa acompanhar os nossos resultados. Então, eu separei 3 exemplos básicos para a gente responder um por um, né? E encontrar os nossos coeficientes angulares e lineares. Então, beleza. Nesse primeiro exemplo, a gente tem y igual a 3x mais 5. Né? Como eu disse, basta a gente olhar para o termo que multiplica o x para dizer que ele é o nosso coeficiente angular. E o nosso termo que multiplica, ou melhor, o nosso termo que fica sozinho, né, isolado aqui, ele é o nosso coeficiente linear. Simples assim. Então, seguindo essa lógica, né, nessa questão aqui 2, né, y igual a 2x menos 2, o meu coeficiente angular é 2 e o meu linear é menos 2, né? Lembrando sempre de acompanhar o sinal. O sinal nunca pode ficar para trás. Um pouco mais abaixo aqui a gente tem aqui, y igual a menos 5x mais 2, a gente vai ter coeficiente angular igual a menos 5, né? E linear igual a 2. Né? Se a gente for destacar aqui, ó, sempre acompanhando o sinal, 2, na verdade 5, né? E aqui o nosso 2 positivo, né? Nesse caso aqui foi o 2 negativo junto com o 2 positivo. Então é simples, olhou, respondeu. Quem está na frente com o x é o angular, quem está na sequência isolado aqui é o coeficiente linear. Então, angular e linear, nessa ordem. Show de bola, vamos lá. Seguindo aqui, agora a gente vai entrar num outro cenário, que é o cenário onde a gente não tem mais a equação da reta. A gente tem apenas o desenho dessa equação no gráfico. Tá? Então, aqui se torna algo muito mais visual, Tá? E para isso a gente vai novamente dividir em duas etapas. Tá? Essa primeira etapa a gente vai tratar apenas do linear, que é apenas do coeficiente linear. Então, o nosso coeficiente linear ele nada mais é do que o ponto onde a minha reta da equação, que é essa vermelha aqui, que está desenhada, essa reta vermelha, encontra com essa reta y, né, o eixo vertical, nosso eixo y. Okay? Nesse caso aqui, o nosso ponto de encontro está marcado aí na tela como 2. Então, esse é o nosso coeficiente linear. Mesma coisa nesse segundo exemplo, o ponto onde a reta vermelha, que é a nossa equação, encontra o eixo y, está marcado aqui, ó, ponto 1. Então, esse é o linear. Da mesma forma, né,
equação da reta aqui, encontrando o eixo na vertical, que é o eixo y, no ponto menos 2, significa que o nosso coeficiente linear é menos 2. Ok? É fácil. Esse aqui é muito fácil. O que mais complica é o coeficiente linear. Mas a gente vai tratar dele da forma mais correta possível, para a gente não ter dúvidas. Beleza? Então vamos lá. Como é que funciona o coeficiente angular? Para isso eu separei aqui 2 passos. Tá? Passo 1, a gente precisa encontrar 2 pontos dessa nossa reta. Okay? E depois, no passo 2, a gente só precisa aplicar essa fórmulazinha. Então, seguindo esse passo a passo, encontrar 2 pontos, né, que é o primeiro passo, a gente vai encontrar assim. Ó, esse aqui é o nosso primeiro ponto, esse aqui é o nosso segundo ponto. A gente tem esses 2 pontos da reta com as informações que eles trazem com eles, né? Que é o nosso par. Né? Esse ponto aqui ele tem um par 3 no x, 3 no y. Esse ponto aqui ele tem um par 6 no x, 11 no y. Né? Uma coordenada, a gente chama isso de coordenada. Beleza? Mas para efeito aqui dos cálculos, isso não vai ser uma preocupação por enquanto. Ok, agora que a gente encontrou os nossos 2 pontos, basta agora a gente trabalhar em cima do segundo passo, que é o coeficiente angular. Tá? Esse coeficiente angular, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui, tá destacada aqui, ó, variação de y sobre variação de x. Tá? Variação nada mais é do que uma continha de subtração. Tá? Então, a gente vai pegar a variação de y, isso quer dizer que a gente vai pegar os valores de y, 11 e 3, né? E vamos colocar subtraindo, né? 11 menos 3, está aqui. Ó. 11 menos 3, esse é o primeiro. E a outra parte da equação, né, da nossa fórmula, é a variação de x. Identicamente, a gente vai fazer a mesma coisa, só que no eixo x. Okay? Então, vamos pegar a variação dx, que está aqui, ó, 6 menos 3. Vamos pegar esses valores e vamos subtraí-los, um menos o outro. Aqui, ó, 6 menos 3. Depois que a gente montou isso, basta agora a gente fazer o nosso cálculo. Tá? 11 menos 3 é 9, 6 menos 3 é 3. Dividindo isso aqui, a gente encontra o nosso coeficiente, né? Nossa resposta aí que é 3, que representa o nosso coeficiente angular. Beleza? Então é isso. Esse é o coeficiente angular. Agora, para finalizar, a gente vai fazer um último exemplo, que é trabalhar todos os conceitos que a gente viu acima numa única questão. Ok, vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver aqui, ó, o mais fácil de todos, coeficiente linear, que está de vermelho. Né? Como a gente viu, o coeficiente linear nada mais é do que o ponto onde a nossa equação da reta, essa reta vermelha, encontra o nosso eixo y. Aqui já está marcado, né, o nosso ponto menos 1. Isso quer dizer que o nosso coeficiente linear é menos 1. Fácil assim. Já encontramos a primeira resposta. Segundo, agora a gente vai partir para o coeficiente angular. Né? Como é que a gente vai fazer o coeficiente angular? Já está separado aqui na fórmula, né, para a gente poder consultar. Que é, primeiro a gente vai encontrar a variação de y. Variação de y, a gente vai chegar aqui no gráfico, no nosso eixo y, e vai marcar os valores de y, fazendo uma subtração entre eles. Né? Então, os valores são 5 e 3. Então, a gente vem no nosso cálculo aqui, ou melhor, 5 e menos 3, né? Não pode esquecer disso.
e aplica na fórmula. A gente vai fazer uma variação. Então é 1, né, menos o outro. 5 menos o menos 3. Isso aqui é muito importante, a gente não dar mole, tá? A gente está fazendo uma variação, né, que é uma subtração, sendo que a gente está utilizando um número negativo, tá? Então isso a gente não pode dar mole, porque vai existir uma troca de sinais ali. A mesma coisa agora vale para a nossa parte de baixo da equação, aqui, ó, que é a variação de x. Mesma coisa, a gente vai fazer a variação dos valores que estão em x. Então, vai ficar 6 menos 2. Beleza. Isso aqui, fazendo esses cálculos, né, a gente vai ter um 5 mais 3 em cima e um 6 mais 2 embaixo, né, aqui. Essa troca de sinais aí, menos com menos, vai forçar com que apareça um mais. Então, resultado aqui, 8 sobre 8, que é igual a 1. Beleza, 1 é o nosso resultado. E agora, como é que a gente vai juntar essas informações para encontrar a equação? A gente vai lembrar lá de cima, lá do primeiro item que a gente estudou, né? Esse primeiro cenário aqui, ó. Esse primeiro cenário. Ó, aqui de azul, a gente tem que o coeficiente angular vem na frente e o coeficiente linear vem logo na sequência. Tá? E aí a gente monta a nossa equação. Vamos voltar lá embaixo. Já temos coeficiente linear e já temos coeficiente angular. Beleza? Então, y é igual a coeficiente angular, que é 1, vezes x, juntando com o nosso coeficiente linear, que é menos 1. Beleza, encontramos. Para ficar mais bonitinho, a gente pode botar y igual a x menos 1. Por que x menos 1? Porque aqui, ó, 1 vezes x, né? Essa multiplicação daqui dá exatamente x. Né? Qualquer número vezes 1 é sempre ele mesmo. Então, 1 vezes x, a gente chega no nosso resultado final aqui. Encontramos a nossa equação da reta. Então, trabalhamos todos os conceitos. O coeficiente linear, o coeficiente angular e juntamos eles dentro da nossa equação.